Boa noite! Fala, gestor, fala, gestora! Estamos aí nessa noite quente, nesse Brasilzão, começando mais um episódio da nossa série Fala, Gestor, onde a gente está discutindo aí vários temas que fazem parte do dia a dia dos gestores e líderes com suas equipes, e tudo isso aí em ritmo de aquecimento para o nosso evento da semana que vem, né? E aí, o farol do engajamento das equipes, você já se inscreveu? Já está inscrito? Vale a pena, hein? A gente vai ter lá, eu vou apresentar um novo caminho para você que quer ter uma equipe mais engajada e, com isso, tirar o peso da sobrecarga de trabalho das suas costas, e é possível ter resultados em 2 semanas. Então, a gente está, essa semana, nessa série de lives, aquecendo os motores, porque o farol do engajamento das equipes começa na próxima segunda-feira, hein? E aí, se você já se inscreveu, maravilha. Se você não se inscreveu, dá tempo ainda, é só me mandar um oi no DM, ou se preferir, entra no link que tem aqui na bio, no Instagram, você faz a sua inscrição gratuita e vai poder participar desse evento. E hoje, como prometido, eu estou trazendo aí mais um tema proposto, né, por um dos inscritos. A gente já tem aí centenas de pessoas inscritas para o nosso evento da semana que vem. E o que acontece, né? Assim que você se inscreve, eu envio por e-mail uma pesquisa de expectativas. Por quê? Porque eu quero saber, né? Eu quero poder preparar o melhor evento para vocês e em cima das suas expectativas sobre o tema engajamento das equipes. E aí, lá na pesquisa, tem a possibilidade de você me fazer uma pergunta livre ali, né, sobre esses nossos temas centrais aqui do perfil. Então, engajamento das equipes, sobrecarga de trabalho, comunicação no ambiente de trabalho, né? E aí, através da pesquisa, você pode mandar a sua pergunta. E eu prometi para a galera que já se inscreveu que nessa série de aquecimento eu ia trazer várias, né, das perguntas que eu recebi. E hoje o nosso tema selecionado aí é como apontar erros e passar as tarefas para a equipe do jeito certo, né? E aí, será que tem, né, um jeito certo para apontar o erro, né, do membro da equipe, da pessoa que trabalha conosco ali? O que vocês acham? E aí, fiquem à vontade, quem quiser participar pode mandar sua pergunta, sua contribuição por texto, por favor, que facilita aqui pra gente, tá bom? Manda aí o seu comentário, sua pergunta, sua participação, eu vou ficar muito feliz. E bora lá então falar, né? Será que tem um jeito certo para mostrarmos o erro do nosso liderado ali, né? Um jeito certo de falar do erro? Será? Então vamos ver. E será também que é importante saber apontar os erros, né, de alguém ali da nossa equipe, para que então a gente consiga obter um maior engajamento dessa pessoa e um maior engajamento da equipe como um todo? Porque parece que pode até atrapalhar, né? Você vai falar de um erro e aquilo pode muitas vezes desmotivar a pessoa, não é? Ou algumas pessoas falam, na hora de falar de erros, de apontar, eu fico nervoso, eu acabo sendo duro, e com isso eu tenho receio, né, de, sei lá, não causar o impacto que eu gostaria ali no meu liderado. E tem ainda aqueles que falam, puxa, aqueles gestores que falam assim, eu não sei, eu não consigo encontrar as palavras certas, e eu aí acabo sendo muitas vezes direto demais, ou eu me enrolo todo para falar, e com medo de ser direto, e acabo não tendo eficácia em apontar o erro do liderado. Então, parece que essa coisa de dar um direcionamento sobre algo errado que alguém na equipe ali fez, parece que até atrapalha o engajamento, né? E é o que eu vejo quando eu converso com gestores e líderes sobre esse assunto aí. Muita gente acaba fugindo desse tipo de conversa, porque fala, nossa, eu tenho certeza que o fulano vai sair chateado,
né? E aí, ao invés de eu ter o engajamento dessa pessoa, de eu ter ela motivada ali, animada, trabalhando, eu tenho o efeito contrário. E aí, alguém já viveu algo parecido ou já teve essa dificuldade de estruturar ali, né, uma conversa para apontar para o liderado um erro, né, alguma coisa que precisa mudar? Porque, olha só, sem apontar os erros, né? Então, se a gente fugir dessa conversa aí, sem que ela aconteça, a gente não tem como fazer uma correção de rota, né? E, a partir dessa correção de rota, ganhar mais produtividade, mais eficácia, não é mesmo? Então, é uma conversa difícil, uma conversa da qual, às vezes, você, gestor, líder, vai fugir, vai procrastinar, vai enrolar, mas a verdade é que, né, se a gente quer ganhar produtividade e eficácia, a gente não tem como fugir, né? Não tem como corrigir se não for através de uma conversa dessa. É ou não é? Eu brinco até que, né, esse tipo de conversa é uma conversa difícil, tipo uma DR, né, uma discussão de relação que a gente tem aí, né, nos relacionamentos amorosos. Dizem até, né, que os homens vivem fugindo das DRs e as mulheres vivem em DR, procurando DR, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Mas é isso, gente. Então, a gente pode chamar também essa conversa onde a gente vai apontar erros, né, cometidos ali por um liderado, a gente pode chamar também de uma conversa de feedback de correção, né? E por aí começa a desenrolar esse novelo, né? Enquanto a gente fica ali, ai meu Deus, eu preciso falar para ele que ele errou, eu preciso mostrar, mas que, nossa, que besteira que ele fez, meu Deus, olha o prejuízo que a gente vai ter. Enquanto tá nessa esfera aí das emoções, dos sentimentos, fica complicado. E a gente então precisa tirar ali, né, das emoções, dos sentimentos, tirar do coração, trazer para a razão, para a gente começar, então, a estruturar e se preparar para uma conversa como essa. Então, a gente pode chamar, e a gente vai chamar aqui no nosso bate-papo de hoje, né, desse tipo de conversa, conversa de apontar erro do liderado, como uma conversa de feedback e de correção, tá? E eu penso, né, na minha opinião, essa é uma das conversas mais importantes que um gestor precisa ter e ter regularmente, ter com frequência com a sua equipe. Então, por mais que seja uma conversa difícil, por mais que seja uma DR aí que a gente tem que ter com os membros da nossa equipe, ela é fundamental, ela é da máxima importância, não dá para fugir, não. O que a gente precisa é aprender, né, a processar, a planejar, para que ela não venha com essa carga de emoções assim tão forte que acabe impactando, né, também as emoções da pessoa com quem a gente vai falar do jeito errado e pode ter aqueles efeitos adversos que a gente já comentou, certo? É isso mesmo, Anitta, tipo uma DR, né? Não tem como fugir. Quando a gente quer melhoria ali, né, no relacionamento, tem coisa que o rapaz está fazendo que não está dando bom, a gente vai ter que encarar uma DR. Da mesma forma, a gente tem que encarar uma DR, um feedback de correção com a nossa equipe quando as coisas não estão indo bem, certo? E aí, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns passos que eu considero, assim, quase que regrinhas, né, umas regras para a gente ter uma boa conversa de feedback, de correção. Eu acho que quando a gente pensa, estrutura, tudo fica, deixa de ser aquele bicho-papão, né, aquele bicho de 7 cabeças. Então, vamos lá. Primeiro, né, primeira regrinha, primeira recomendação que eu faço para você, gestor, gestora, que precisa estruturar uma conversa de feedback e de correção com alguém da sua equipe. Essa conversa, ela necessariamente tem que ser de um para um, né? É você, gestor, você, líder, com aquele liderado responsável pelo fato que ocorreu, pelo erro que aconteceu. É uma conversa sem
plateia, né? E muitas vezes o climão se estabelece porque o gestor erra a mão ali, quando ele descobre o erro, ele vai querer falar ali, correndo falar com a pessoa, e é importante a gente falar, não deixar passar, eu já vou falar sobre isso, né? É muito importante a gente não deixar o tempo correr, mas tem que haver um planejamentozinho mínimo. Senão, o que acontece é isso, né? Sai do jeito que for e às vezes com plateia, e isso é muito ruim, muito prejudicial para, especialmente, né, para quem está recebendo aquele feedback de correção, mas para toda a equipe, né? Sabe aquele sentimento de vergonha alheia? Ninguém gosta, a gente tem uma sensação ruim quando a gente vê um colega, alguém ali, né, sendo repreendido, sendo chamado sei lá, né, chamada atenção, entendeu? Não é legal, né, gente? Então, assim, se a gente precisa dar um feedback, um retorno sobre algo que aconteceu, procurar o momento certo, né? Procurar parar para pensar antes, estruturar essa conversa, isolar o fato da pessoa. Então, assim, poxa, aconteceram coisas, tal, e nesse exercício, nessa preparação, você tenta isolar o que aconteceu da pessoa e analisa o que aconteceu e o que precisa mudar, né? O que precisa tomar outro rumo. Isso ajuda, porque a gente vai acalmando ali, né, os ânimos e vai também dissociando da pessoa o que foi que aconteceu e vai procurar estruturar uma fala em cima do fato ocorrido, né? Então, tenha clareza do que deveria ter sido feito e não foi, né? Então não é só, puxa, deu errado, nossa, que horror, deu errado, e aí, nossa, que porcaria, mas isso é um horror, e fica só em cima do erro, não é mesmo? Fica só em cima do erro e não vem uma recomendação, não vem ali uma orientação para que aquele erro não aconteça mais. Então, isso tudo faz parte desse momento, que é o planejamento com antecedência dessa conversa, certo? O que mais? Olha, tenha clareza. Então, aqui eu só recapitulando um pouquinho aqui, né? Então, primeiro eu falei da importância, né, de você planejar um momento um para um, você com aquela pessoa, sem plateia. E agora eu estou falando da importância, que já é então a segunda dica, a importância de você fazer um planejamento com antecedência dessa conversa de feedback e de correção. Onde você vai parar para pensar, procurar isolar o fato da pessoa para clarear seu pensamento, onde você vai, nesse clareamento aí, procurar relacionar que orientação você vai dar para essa pessoa, né, no sentido da correção, ou seja, não é só ficar dormindo em cima ali do erro que aconteceu, então é pensar em soluções, orientação para que a pessoa vá buscar, não é mesmo? E por fim, tenha clareza se a pessoa tinha conhecimento de tudo que era necessário para fazer aquela tarefa, né, na mão. Porque às vezes um erro acontece pelas condições não serem as ideais, por faltar recurso, por faltar conhecimento para aquele colaborador que cometeu aquele erro, não é mesmo? E aí, você como gestor, que tem como missão ali, né, zelar pelo desenvolvimento da sua equipe, dos profissionais que estão ali sob a sua batuta, então, para fazer essa reflexão, será que o fulano tinha ali todo o conhecimento e os recursos que ele precisava na mão, né, para que então ele pudesse fazer o que tinha que ser feito? Ou de repente o erro é só fruto de um despreparo, de falta de informação? Olha quanta coisa é importante a gente analisar antes então da gente puxar aquela conversa de feedback e de correção. Agora, como eu já adiantei, né, o terceiro papo, o terceiro ponto, né, é uma conversa que não pode demorar para acontecer. Então, por mais que, né, o ideal é que você não tenha ali de imediato,
por mais que o ideal é que você dê um passo atrás, você gestor, você líder, faça o seu planejamento, né, com base nesses pontos todos que a gente passou, você não deve demorar muito tempo para puxar essa conversa de feedback com o seu liderado. Né? Por quê? Porque senão esfria. Imagina assim, acontece uma coisa, e aí você demora um mês ou mais para conversar com um membro da sua equipe sobre aquilo que aconteceu. Né? Então, assim, muitas águas vão rolar. O erro pode continuar acontecendo, pode se repetir, podem ocorrer outros erros decorrentes daquele erro original. A pessoa está lá achando que ela está fazendo do jeito certo, e aí, né, quando você for falar, uma das reações pode ser, poxa, né, por que não me avisou antes? Nossa, estou aqui, e aí se estabelece aquele clima, né, porque então que a conversa não aconteceu no momento certo. Então, conversas de feedback, especialmente essas conversas onde a gente vai dar uma reorientação, onde a gente vai falar sobre algo que aconteceu e vai fazer o feed forward, que é a conversa de orientação para, né, a ação futura. Quanto antes ela puder acontecer, melhor, mas preferencialmente, né, como a gente já falou, nunca no calor da emoção, para não virar, né, um momento ali que vai incendiar, que vai pegar fogo e que vai causar constrangimento, deixar ali o membro da equipe, o liderado, desmotivado, chateado, aborrecido. Nunca deve ser essa a intenção. Certo, pessoal? Tudo bem? Tá fazendo sentido aí, galera? E por fim, né, eu vou falar agora de um outro aspecto, antes ainda, tá? Só um parênteses. Então, falei aí da importância de fazer a conversa um para um, da importância de fazer um planejamento, né? Da importância de não deixar passar muito tempo para que aquilo aconteça. Tem um outro aspecto que é muito importante, que é o de criar uma rotina disso e de não fazer somente conversas de correção, né? Somente DR para discutir a relação ali com o liderado. Né? Então, assim, é importante que haja rotina, que você faça essas conversas com a maior frequência possível, porque aí os erros estão sendo corrigidos, reparados, reorientados, sempre em tempo hábil, antes que problemas maiores aconteçam, né? Mas que não sejam as únicas conversas. Não pode só acontecer conversa de feedback em cima de erro, né, pessoal? Porque senão o engajamento vai para as cucuias mesmo. Não é? A motivação do indivíduo e o engajamento da equipe toda, se vê que o gestor só puxa a conversa para fazer DR, né, para puxar a orelha, para dar sermão, o engajamento e a motivação vão lá para baixo. Então, isso tem que ser temperado, equilibrado, né, com conversas de feedback, de reconhecimento, de elogio, de incentivo, não é mesmo? Por quê? Porque aí isso sim constrói, edifica. Uma hora eu como liderado, né, como membro da equipe ali, uma hora eu estou recebendo um feedback do que eu preciso melhorar, do que eu preciso mudar, mas no momento seguinte eu estou sendo elogiado, incentivado, né, o meu esforço está sendo reconhecido. Isso sim constrói um ambiente ideal, né, de evolução pessoal e coletiva, que contribui absurdamente para o engajamento da equipe, né? Para que a equipe esteja ali funcionando toda alinhada, toda engajada e dando o seu melhor e atingindo a sua melhor performance. Faz sentido aí, turma? Não é? Então esses passos são muito importantes, certo? E agora sim, né, como um quinto conselho aí, uma quinta regrinha que eu proponho, que eu sugiro para vocês, nessa estrutura de conversas, de feedback, é conhecer os gatilhos de motivação e de afastamento de cada indivíduo da sua equipe, cada pessoa com quem você trabalha, para então preparar uma conversa muito personalizada, né? Então, se você sabe
de cada pessoa que trabalha para você, que trabalha ali na sua equipe. O que motiva aquela pessoa? O que dá um gás, uma injeção de ânimo naquela pessoa? E, em contrapartida, o que quando acontece, ou quando é dito, quando é reforçado, afasta aquela pessoa? Você tem consciência, você tem noção sobre esses pontos, sobre esses gatilhos de cada membro da sua equipe? Porque isso é da máxima importância, né? Para que então, na hora de você estruturar ali uma conversa, você saiba escolher os argumentos certos. Porque para uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, que é motivada, né, pelo espírito de colaboração, de cooperação, de ajuda, né, aquela pessoa que funciona bem em equipe. Se você for dar um feedback, seja qual for ali, né, e ficar focando somente em números, metas, em inovação, né, em novas ideias, em criatividade, essa linguagem não conecta muito com esse indivíduo que tem como fator de motivação, como gatilho de motivação, a colaboração, né, o trabalho em equipe. Percebe? Então você precisa adequar ali na conversa com esse indivíduo do exemplo, né? Você precisa, se você for dar um incentivo, dizer para essa pessoa como você valoriza a capacidade que ela tem de contribuir, né? De trabalhar em conjunto, de ensinar, orientar, de cuidar do grupo, do bem-estar de todos. Então você valoriza isso. E isso vai motivá-la bastante. E aí você dá a orientação do que precisa ser dito, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Então aquela pessoa que é super movida a desafios, a se superar, a bater metas, né? Uma pessoa que quer chegar primeiro, que é competitiva, para ela usar uma argumentação assim de trabalho em equipe, né? De ajudar os outros, de ensinar o que sabe fazer para os outros, não é um apelo que funciona muito bem para esse perfil, né? Para um indivíduo que tem esse fator de motivação. Por isso, então, né, através desse exemplo, eu quis mostrar como é muito importante que a gente conheça, né, fatores de motivação e afastamento de cada pessoa que trabalha conosco. E aí talvez você esteja dizendo, né, poxa, Ana, mas é complicado, né, pessoas são difíceis, tal, como que eu vou saber isso tudo? Acabei de assumir a equipe, ou sei lá, eu tô aqui faz tempo, mas eu acabei de trocar a equipe inteira. Olha, eu recomendo fortemente que isso seja para você, gestor ou líder, uma das suas principais missões, né? Uma das suas prioridades. Conhecer, se aproximar, estabelecer conversas investigativas aí para você entender como funcionam, né, os gatilhos de motivação e afastamento de cada indivíduo. Isso vai te ajudar muito a planejar suas conversas importantes, como essa DR aí, né, de feedback, de correção, e quaisquer outras conversas, com cada indivíduo, no sentido de você ser muito mais influente, persuasivo e obter do seu liderado ali, quando você usa a linguagem correta, a melhor resposta. A resposta que você espera que ele tenha em termos de atitude, comportamento, né, cumprimento de metas, objetivos, tarefas, prazos, certo, pessoal? Mas olha, a boa notícia é que a gente vai falar muito mais sobre isso no Farol do Engajamento das Equipes, que é o evento que começa segunda-feira. Se você já se inscreveu, maravilha, né? É só acompanhar aí as notificações por e-mail, pelo grupo de avisos. Se você não se inscreveu, inscreva-se agora. É um evento gratuito. É só ir lá no link que está na bio, ou então me chamar no DM que eu envio para você o link e você faz a sua inscrição. E a semana que vem a gente vai ter um conteúdo riquíssimo preparado sobre tudo isso. E eu espero de verdade ter respondido, né, ter dado aí uma ideia para quem se inscreveu e me mandou essa pergunta. E ao longo aí da semana a gente vai ter outras lives com essa mesma pegada. Eu vou trazer perguntas que vocês inscritos no evento estão me mandando através do
do formulário de pesquisa de expectativas que eu mandei por e-mail, que me ajuda muito a preparar um evento para vocês, né, mais caprichado, mais afinado aí as expectativas de vocês, e de quebra eu procuro, né, retribuir essa ajuda, oferecendo para vocês não só o conteúdo do evento da semana que vem, como também essas lives de aquecimento, já antecipando aí alguns assuntos que vocês mesmos estão levantando a mão ali para mim na pesquisa e dizendo que, né, são assuntos importantes, perguntas, dúvidas que vocês têm e que estão aí assombrando o dia a dia do trabalho, né, do gestor ou gestor tão sobrecarregado, tão atolado aí de tarefas, e a minha missão é te ajudar um pouquinho nesse sentido, principalmente no que diz respeito à gestão de pessoas, não é mesmo? A lidar, né, a lidança com as pessoas, que não é brincadeira, mas que faz parte da nobre missão de um gestor. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço aí, espero que tenha contribuído, né, com essa discussão sobre a importância da gente ter essas conversas, onde a gente vai orientar ali um colaborador em relação a um erro que aconteceu, né? Quem não pôde assistir a aula, bate-papo de hoje aí, que vai ficar gravado, tanto aqui no nosso perfil, quanto no canal do YouTube, e aí você pode assistir na íntegra e pode também compartilhar com aquele colega que está vivendo aí uma situação parecida e não pôde estar presente aqui com a gente hoje, tá bom? Então, gratidão mesmo a todos que ficaram aí, que participaram, um beijo para vocês, um bom descanso, uma boa noite, fica ligado que essa semana vai ter mais, e semana que vem o nosso farol do engajamento das equipes começa na segunda-feira. Beijo, pessoal, boa noite, fiquem com Deus.